eu vou te responder. Logo, ele está em uma situação de aprisionamento. E no caso dele, ele está numa espécie de calabouço, prisão, uma cisterna, alguma coisa semelhante a isso. Atualmente, nos nossos dias, existem muitas prisões, e são prisões invisíveis. Prisão emocional, prisão sentimental, depressão, ansiedade, angústias, enfermidades. Então, quando nós estamos aprisionados, nós não temos que ir para o lado do desânimo, porque nós ainda temos uma arma, que é o clamor. Eu estou aprisionado em um relacionamento, estou aprisionado em um contrato, estou numa empresa que eu não posso sair, estou espiritualmente sendo perturbado, perseguido, não durmo direito. O que eu vou fazer? Eu devo seguir o exemplo ou o chamado de Deus para a vida de Jeremias. Você está aprisionado? Clama a mim que eu vou lhe trazer uma resposta. Aleluia. Uma resposta mediante ao clamor. E quando nós, não sei se eu vou conseguir pregar hoje, não. Essa de Deus está tão, está doendo. Senhor, Jeremias não foi a primeira pessoa que Deus convidou, Deus chamou a clamar. Ou, fora Jeremias, teve muitos outros. Antes de Jeremias, o salmista, ele diz assim: clamarei ao Deus Altíssimo, o Deus que por mim tudo executa. Oh, glória. Depois de Jeremias, há um chamado de Deus para um profeta, e o Senhor traz a sua revelação, a sua palavra ao profeta, e diz ao profeta assim: se levanta, vá até a grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque o seu pecado tem chegado diante de mim. Então Deus está mandando o profeta clamar contra a cidade. O profeta, ao receber aquela palavra, uma palavra dura, ele deveria entrar na cidade de Nínive e clamar: se vocês não se arrependerem, em 40 dias Deus vai destruir a grande cidade de Nínive. É uma pregação dura, é um clamor duro. E quando ele recebe essa instrução da parte de Deus, ele resolve não obedecer. Ele então compra uma passagem, entra no navio e vai para Tarsis. E Deus espera esse navio chegar longe da costa, no meio do mar praticamente, onde não dava mais para voltar atrás. E quando esse navio chega a determinado ponto, que não dá mais para voltar atrás, o profeta está dentro desse navio, desceu o porão, se escondeu e adormeceu no porão. E aí Deus levanta, presta atenção, é Deus que está levantando uma grande tempestade para abalar aquele navio. E aquela tempestade vem furiosa,
situação. O capitão, ele começa a percorrer o navio. Ele vai em todos os compartimentos do navio e ele chega até um porão. Quando ele chega no porão, ele encontra o profeta dormindo. Ele então acorda o profeta dizendo: acorda, dormente, e clama ao teu Deus, porque se levantou uma grande tempestade. Nesse atual momento que nós estamos vivendo, a tempestade tem que se levantar, e cada vez ela está soprando mais forte, mais forte, mais forte, e os profetas de Deus estão dormindo. Os homens de Deus estão festejando, mas o chamado no meio da tempestade é para clamar. Deus diz a Jeremias: você está na prisão, clama a mim. O capitão do navio, no meio da tempestade, manda todo mundo clamar, e ele chega ao homem de Deus, ao profeta, e diz: por que você está dormindo no meio da tempestade? Levanta e começa a clamar. Logo eu começo a entender. Se eu estou na prisão e eu começo a clamar, a resposta é liberdade. Se eu estou no meio da tempestade, da confusão, e eu começo a clamar, a resposta é bonança. Vamos nos transportar para o Novo Testamento. Os discípulos estão lutando contra uma tempestade, não conseguem vencer. Jesus está dormindo na proa do barco. Eles vão até Jesus: Senhor, não se importa que nós pereçamos. Jesus levanta e acalma a tempestade. No meio da tempestade, quando eles não tinham mais força, quando eles não tinham mais jeito, eles clamaram a Jesus, e Jesus acalmou a tempestade. Porque no meio da tempestade nós temos que levantar um clamor. Tem muita gente que, quando a coisa vai ficando difícil, começa a murmurar, começa a desanimar, começa a parar de frequentar a casa do Senhor. E na verdade, quando a tempestade começa a aumentar, nós não temos que nos afastar, nós temos que nos achegar a Deus. Clamar. Ele leva o profeta para cima do navio, junto com os outros marinheiros. Eles já têm experiência com o mar. Eles estão achando aquilo muito estranho. De repente tudo virou. Eles lançam sorte para saber o que está acontecendo. A sorte cai sobre o profeta. O capitão do navio diz ao profeta: declara quem você é, para onde você vai, qual é a tua ocupação e quem é o teu Deus. O profeta abre a sua boca a falar. Ele diz ao Deus a quem ele serve, o Criador dos céus, o Criador da terra e de tudo que existe. E ele diz que pegou aquele navio para fugir de uma ordenança que o Senhor lhe dera. Então os marinheiros falaram: por que fizeste isso? E agora, o que nós vamos fazer para acalmar essa tempestade? Então o profeta diz: essa tempestade se levantou por minha causa. Vamos abrir um parênteses aqui. Essa tempestade se levantou por minha causa. Mas o homem de Deus não é bênção? O homem de Deus só não traz bênção e vitória para a nossa vida? Agora, os marinheiros jogaram as suas sacarias fora, estão quase perdendo o navio, a vida, e o homem de
Porque Deus mandou eu fazer uma coisa e eu não estou fazendo. Então todos aqueles que se aproximam de mim, o vento que está soprando sobre mim vai soprar sobre a vida dele. Porque se Jonas não tivesse entrado naquele navio, não havia tempestade para aquele navio. Na reflexão, eu quero dizer: não basta andar de terno, não basta carregar a Bíblia, não basta pregar, não basta falar como cristão. Tem que ser obediente para que eu seja uma bênção para a sua vida e para que você seja uma bênção para a minha vida. Todos nós precisamos andar em obediência à palavra do Senhor, porque o crente em desobediência, ele atrai o vento na casa que ele entra, no quarto que ele entra, na amizade que ele constrói. Ao invés de ele trazer bênção, ele traz tempestade. E isso amplifica para o Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo diz: observe, o irmão que anda desordenadamente e não ande comigo. Por quê? Porque se o irmão anda desordenadamente, ele é irmão, mas ele está em desobediência. E se você começar a andar com ele, o vento de Deus, a tempestade de Deus vai abalar o seu barco também. Por que está acontecendo isso? Primeira coisa, ande com o homem de Deus, obediente. Porque na desobediência, ele é uma prova da sua vida. Aqueles marinheiros perguntam ao profeta: como que nós vamos acalmar a tempestade? Como nós vamos acalmar essa tempestade? Como nós vamos acalmar essa tempestade? O profeta diz: basta me tirar do barco. Se você me tirar do barco, a tempestade vai passar. Como que você acalma a tempestade na sua vida? Porque a tempestade foi o inimigo levando, que eu sei, mas essa aqui foi Deus que levantou. Para se acalmar essa tempestade, o crente desordenado, que anda de qualquer jeito, precisa sair da sua vida. E ele não vai sair, você precisa tirar. E na hora de tirar da nossa vida, nós temos que tirar debaixo do clamor. Os marinheiros pegaram na mão, pegaram no pé, já estavam com medo do Deus de Jonas, e eles então clamam ao Deus de Jonas, dizendo: que o sangue desse homem não seja sobre a nossa vida, mas ele precisa sair do nosso barco e lançar o Jonas ao mar. Não é fácil, mas você precisa tirar as pessoas desordenadas da tua vida. E você pode clamar o quanto você quiser, mas jamais Deus vai fazer a sua parte. Você precisa fazer a sua parte. Corte as amizades. Começa do zero de novo.
Jonas começa a sentir, diz o texto, vontade de clamar a Deus. E de dentro do ventre do peixe, ele levanta um clamor. O que estava na prisão levantou um clamor e foi liberto, porque Jeremias foi liberto da prisão. Os que estavam no meio da tempestade levantaram um clamor, agiram e a tempestade cessou. Que Deus é esse? Agora, o profeta está dentro do ventre de um grande peixe, indo até as profundidades do mar, e de lá ele clama: clamei ao Senhor da profundidade do mar, das portas do inferno, diz o texto. E o próximo verso diz: e o Senhor me ouviu. Aleluia. O Senhor ouviu o clamor do profeta e ordenou o grande peixe para liberar o profeta na praia. E ele sai na praia, não qualquer praia, a praia de Nínive, para onde Deus tinha ordenado para ele. Tem muita gente que diz assim e prega assim: se você não fizer, Deus vai levantar outro para fazer no seu lugar. Aonde está escrito isso? Porque Deus falou a Jonas: levanta, vai clamar contra a cidade de Nínive e diz que eu vou destruir. Jonas já disse para Deus: eu não vou, e tenta fugir. E Deus diz para ele: você vai e faz ele ir. Deus não pega outro para mandar no lugar de Jonas, porque o que Deus mandou Jonas fazer, Jonas vai fazer. Então, às vezes, as coisas estão difíceis para você, porque você está com esse pensamento: Deus já falou com você, Deus já te chamou, Deus já te mostrou, Deus já te explicou, não existe dúvida, e você não obedece, achando que Deus vai mandar outro no teu lugar. Eu tenho um recado para você: a tempestade vai aumentar na tua vida, porque você precisa reconhecer e obedecer. Deus não vai mandar outro no seu lugar, é você. A vontade absoluta de Deus é você, porque Deus vai chamar você. O texto é claro. Para que Deus vai ter esse trabalho todo? Deixa Jonas embora, eu mando outro profeta. Deus não fez isso. Manda quem pode, obedece quem tem um pouco de Deus. Eles caem. Cidade de Nínive era muito grande, diz o texto. Precisava de 3 dias para atravessar de um lado ao outro. Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, já sem se alimentar. E agora ele é cuspido na praia. Ele põe o pé na areia e ele sai clamando. Se vocês não se arrependerem, em 40 dias Deus vai destruir a grande cidade de Nínive. E ele vai e ele clama o dia inteiro. Os moradores ouvem o clamor de Jonas. Esse clamor chega até o ouvido do rei. O rei, ao ouvir o decreto de Deus contra a sua cidade, ele dá um decreto na cidade. Ele diz: não homem algum, nem criança de bem, nem animal, ninguém vai se alimentar. Todo mundo vai clamar. Quem sabe Deus se arrepende e não destrói a cidade.
A minha família não presta. Quem está se posicionando? Quem está clamando? Queridos irmãos, Deus deu um decreto real para acabar com a cidade inteira, como fez com Sodoma e Gomorra, acabar até com os animais, com a plantação, vegetação, tudo. E naquele momento o rei disse: nós vamos clamar a Deus e pedir perdão. Quem sabe ele suspende esse decreto, anula esse decreto contra a nossa cidade. E eles clamaram. Enquanto eles estão clamando, Jonas lá na praia faz uma cabana e fica esperando para ver a bagaceira. Enquanto eles estão clamando, se humilhando, jejuando, Deus ouve. Deus ouve. E Deus diz: eles se arrependeram. Deus diz: eles se converteram. Eu não vou mais destruir a cidade. Quando Deus falou que não ia mais destruir a cidade, Jonas falou para Deus: melhor é eu morrer do que eu viver. Não estava eu lá na minha cidade, na minha casa, quando o Senhor me trouxe essa palavra, e eu sei que o Senhor é misericordioso, eu sei que o Senhor é longânimo, eu sei que o Senhor é perdoador. Em momento nenhum Jonas fugiu com medo. Ele fugiu porque ele sabia que Deus podia perdoar aquele povo se aquele povo clamasse. E aí Jonas está ali, Deus faz nascer uma árvore para lhe dar sombra de manhã, e ele se alegra. E aí Deus manda um verme, mata a árvore, manda um vento, derruba. E aí Jonas vai reclamar com Deus. E aí Deus dá uma lição de moral em Jonas. E Deus fala: você está tendo compaixão e misericórdia de uma árvore que nasceu de manhã, morreu à tarde, que você não trabalhou nela, e você está com dó? Jonas, a grande cidade de Nínive tem 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Porventura não teria eu misericórdia? Eles se arrependeram. Eu acho lindo quando eu leio Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, eu vejo Pedro, logo depois da descida do Espírito Santo, pregar uma palavra, e quase 3.000 judeus se converteram ao Senhor numa pregação. O poder da palavra é forte. Mas eu fico mais impactado com o poder do clamor, porque Deus falou para Jonas: clama. E quando Jonas clamou contra elas, dizendo que ia destruir, eles levantaram um clamor. E naquele dia, 120.000 pessoas para Cristo, através do clamor. A pregação trouxe 3.000, o clamor trouxe 120.000. Os pregadores estão pregando, estão louvando, mas não estão clamando, porque o clamor traz muito mais almas do que a pregação. A pregação é para o coração do homem, o clamor é para o coração de Deus. Quando
clama contra a cidade. O que é isso? Aplicado para a gente hoje. Fazem um decreto para destruir a tua vida. Fazem uma obra do mal para destruir a tua vida, uma obra de inveja para destruir a tua vida. Há um decreto no reino espiritual para destruir a tua vida. Como é que você vence isso? Como é que você reverte o decreto? Ah, mas nada na minha vida dá certo. Eu vou para cá, eu vou para lá, eu pedi oração, eu estou indo à igreja. Você já usou o clamor? Porque o clamor tem o poder de anular decretos no reino espiritual. Se contra a tua vida tem um decreto que o teu casamento não vai dar certo, que você nunca vai ter um filho, que você nunca vai prosperar, que você nunca vai vencer essa doença, pois eu te digo esta noite: se você levantar um clamor ao Senhor, o Senhor vai te ouvir e Ele vai responder, anulando todo decreto contra a tua vida, tua família, teu casamento, tua saúde, tua prosperidade. Deus tem o poder de te ouvir e de te abençoar. Nós não usamos o clamor. Não usamos. Nós estamos em uma geração em que a gente vem para a igreja, ora 5 minutos. As coisas precisam mudar e vão mudar, porque nesse ano de 2025, os cristãos ou o país vai ser levado a clamar. A situação vai apertar. E a nossa arma é o clamor, porque não vamos conseguir ir para a direita, não vamos conseguir ir para a esquerda. O nosso socorro vem do Senhor. Então aprenda a clamar. Quando o clamor ele entra em ação, ele entra em ação quando Jeremias está na prisão, não tem para onde ir. Quando o clamor ele entra em ação quando está no meio da tempestade, já fez tudo, não tem mais o que fazer. Quando o clamor ele entra em ação, quando Jonas está numa situação impossível, ele clama. Quando o clamor entra em ação, quando há um decreto contra a nossa vida e nós não conseguimos romper, não conseguimos nos relacionar, não conseguimos um emprego, não conseguimos vencer a doença, na hora do impossível, o clamor é uma grande ferramenta para a tua vida. Senhor, não para, usa tudo que Deus te deu, porque no final a resposta de Deus virá sobre a sua vida. Aleluia. A indagação é: por que Deus não faz mais a mesma coisa que eles faziam? Porque não tem mais homem clamando como clamava, não tem mais homem orando como orava. Nós ajuntamos um monte de pregador, cada um gosta do seu. Eu gosto de fulano, eu gosto de ciclano, eu gosto de Pedro. Temos um monte de pregadores. Eu gosto da palavra, mas ninguém tem esse aqui. Nada substitui a tua vida com Deus. Nada substitui a tua vida com Deus. Pregação não é para cristão, pregação é para pessoa do mundo.
cristão é ensino da palavra. Eu aprendo e eu pratico. Eu aprendo e eu pratico. Eu aprendo e eu pratico. Para cristão é ensino. Para quem não recebeu Jesus é pregação. E hoje você está recebendo um ensino que, se você não clamar, a tua vida não vai mudar. Clamor não é para o mundo, clamor é para o crente. Nós é que devemos clamar. Vamos despertar, irmãos. Igreja está perdendo a sua família, está perdendo os seus membros e continua dormindo. Sua casa está sendo desmontada. A enfermidade tem entrado, a necessidade tem entrado, a comunhão tem saído e você continua dormindo, parasitando. No meio dessa tempestade eu te digo hoje: acorda, dormente, levanta, clama por Deus e Ele vai te responder. Isso quer dizer que você precisa fazer a sua parte por tua família, por tua vida, por tua igreja, pelo teu país. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Se posicione como tal e comece a clamar no clamor. Clamor não é bonito, clamor não é bonito. Se pastor só grita, é com todo pulmão. Eu não consigo clamar dentro de casa. Eu não consigo clamar na igreja. Às vezes a gente pega meia dúzia e fala: vamos subir um monte ali, no meio do nada, perto de ninguém. Ali sim. Você vê o que é um clamor. Vamos nos monte orar, vamos orar na igreja. Vamos no monte orar, vamos orar em casa. Vamos no monte clamar, vamos. Você chega lá no monte e fala: eu não vou importar. Pode ser na igreja. Ora baixinho em casa. Se você vai lá, irmão, rasga o céu com o seu clamor, porque você não vai descer de lá sem a sua resposta de Deus nas suas mãos. Porque quando nós clamamos, Deus ouve e Deus responde. Isso é um padrão bíblico, está lá, padronizado. Voltemos ao Velho Testamento e vamos ao Egito. E Deus quer libertar o povo. Ele chama Moisés, e a conversa que ele tem com Moisés é essa daqui: Moisés, eu vi o sofrimento do meu povo, ouvi o seu clamor, por isso desci para libertá-los. Eu ouvi, eu vi e eu desci. O que fez Deus descer? O clamor fez Deus descer na terra. Se Deus ouviu um camarada no fundo do mar, dentro de um peixe, Ele não vai te ouvir, querido irmão. Ele não vai te ouvir. Ele vai te ouvir. Porque o clamor está perto do desespero. Ou é agora ou já era. Ou essa porta abre agora ou já era. O médico já falou que a doença está terminal. Ou o Senhor entra agora, faz um milagre e glorifica o seu nome, ou já era. No meu casamento, o marido falou que vai embora, a esposa falou que vai embora. Ou o Senhor entra agora ou já era. Então você precisa de um clamor. Antes de tentar tirar a própria vida, clama a Deus. Antes de jogar tudo para o alto, clama a Deus. Antes de sair, clama a Deus. Quando tiver mais força, clama a Deus. Porque, irmãos, vai chegar um momento em que
nós vamos precisar clamar de verdade. Pensa comigo. A igreja começa a ser perseguida. Pensa comigo. Todo avivamento vem no meio da perseguição, na verdade. A igreja começa a ser perseguida. A gente não pode mais se reunir no templo para adorar a Deus. E agora? O que vamos fazer? Porque hoje ainda você tem esse privilégio de vir sentar e ouvir bons pregadores. Mas ouvir só não é o suficiente. Precisa praticar, porque vai chegar um momento em que é você e Deus, Deus e você precisa conhecer Deus, você precisa conhecer como Deus age, você precisa ouvir Deus, reconhecer a voz de Deus, você precisa entender sobre a direção e a liderança do Espírito Santo, porque vai chegar um momento que vai ser só você e Deus e o clamor. Pelo amor de Deus. 2025 acorda, igreja. Lembra daquela visão que Deus deu da rainha do céu, dos demônios sendo soltos, cada dia mais e mais. Acabamos de sair de um culto. O Danilo lá, o Tiago, a Priscila lá. Fizemos um culto no lar. Na hora de colocar a mão para abençoar os irmãos, um monte de demônio pulando para fora, um monte de gente. Está escancarado. E se você não se revestir, quem não se revestir, quem não se posicionar, como o capitão do navio se posicionou e colocou o navio dele em ordem, como o rei da cidade, quando ouviu, falou: peraí, deixa eu colocar minha cidade em ordem. Você está ouvindo essa noite? Coloca a tua vida em ordem, coloca a tua casa em ordem. Sabe por quê? Há um decreto no reino espiritual, e quem não tiver alinhado com Deus vai dançar. Então se posiciona, porque Deus está dizendo: se posicione e clama, fecha as brechas. Porque, queridos irmãos, se você está achando que está difícil, se revista. Mas pastor, você está dizendo que o ano vai ser difícil, irmão? A verdade é o seguinte: para quem está se revestindo, buscando a Deus, vai ser um ano maravilhoso, porque vai vencer muitas batalhas. E quando você vence uma batalha, você se apodera dos desgostos de guerra. Então, para quem está alinhado, vai ser um ano poderoso. Agora, para quem está meia boca na presença de Deus, eu sinto muito dizer: ou você se conserta e se alinha com Deus, ou os decretos vão se realizar na sua vida. Porque eles estão aí, todos de pé. Quem está orando está vendo. Quem é homem de Deus está vendo. Quem é profeta está sendo avisado. E nós estamos alertando a igreja no ano de 2025/26. Se prepara. Quem está alinhado se alinha mais. Quem está desalinhado corre atrás do prejuízo. Porque na hora que começar, não dá mais para alinhar. Você acha que na hora que Sodoma e Gomorra estava caindo as pedras do céu, já não dava mais para alinhar? O juízo divino já estava em execução. Vamos colocar de pé essa noite. As palavras de Deus nos altares, elas vão engrossar um pouco. Presta atenção. Deus chamando a oração, Deus chamando a santidade, Deus chamando ao arrependimento, Deus chamando ao primeiro amor, Deus chamando ao alinhamento, Deus mandando arrumar a casa. Presta atenção. Deus não fala em vão. Sabe por quê? Porque antes de Deus destruir a cidade de Nínive, Deus avisou. E eles se posicionaram e alcançaram a bênção do Senhor. Perdão. Agora nós
todos os dias ouvindo a palavra, que não entre por um ouvido e saia pelo outro. Não retenha, obedeça. Chegue nessa noite na sua casa e já começa a clamar. Quando você vai saber que está clamando? Quando a esposa disser para você assim: vai orar lá na sala, que você não me deixa dormir. Aí sua oração já está numa altura boa. Ô glória! Levanta o clamor, entra no jejum. Deus tem coisa grande para liberar, mas você precisa alcançar isso com Deus. Ninguém vai trazer isso para você, você precisa buscar. Livro de Mateus, ele vai nos dizer muitas coisas, e no Novo Testamento também vai dizer: o reino de Deus é tomado à força, os que praticam violência se apoderam dele. Aprenda isso. Deus vai te abençoar profundamente.